Atenção, emissoras da rede RCR para o toque de 5 segundos. A partir de agora, você acompanha as principais notícias do dia. Jornal Brasil Hoje. No horário de Brasília, pontualmente 7 horas. Um bom dia para você que nos acompanha em todo o Brasil, em uma das rádios da Rede Católica de Rádios do Brasil. Hoje é segunda-feira, dia 22 de junho de 2020. Eu sou Kleber Moleta. Bom dia, eu sou Jorge Teles e vamos aos destaques do dia. Covid-19, Brasil tem 1.085.000 casos. Número de recuperados chega a quase 550 mil. O ACF diz que deixa a defesa de Flávio Bolsonaro no caso que apura ilegalidade na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Polícia faz apreensão em base de grupo extremista pró-Bolsonaro. Senado pode votar PL das fake news nesta semana. Seguindo protocolos de saúde, igrejas retomam atividades presenciais. Esses são alguns dos assuntos desta segunda-feira. O Jornal Brasil Hoje, edição 9575, começa agora. Horário de Brasília, 7 horas mais 1 minuto. O Brasil teve 641 novas mortes por Covid-19 registradas nas últimas 24 horas, de acordo com dados atualizados do Ministério da Saúde, divulgados neste domingo. Com a soma dos novos números, o país chegou ao total de 50.617 mortos em função da pandemia do novo coronavírus. O balanço de ontem contabilizou 17.459 casos novos da doença, totalizando 1.850.000 casos confirmados. Do total de casos confirmados de Covid-19 no Brasil, 485.035 pacientes estão em acompanhamento e 549.386 estão recuperados, o que representa 50,6% dos casos. Há ainda 3.817 mortes em investigação. O estado de São Paulo lidera em número de casos. São 219.185 casos e 12.588 mortes. Em seguida vem Rio de Janeiro, Ceará e Pará. O estado com menor número de casos é o Mato Grosso do Sul, com 5.237 pessoas infectadas e 45 mortes. Política. Neste domingo, o advogado Frederic Wassef anunciou que deixará a defesa do senador Flávio Bolsonaro no processo em que o parlamentar é investigado por movimentações financeiras suspeitas. A declaração foi feita durante uma entrevista à rede de notícias CNN Brasil, em que o advogado negou que tenha praticado qualquer irregularidade. Na quinta-feira passada, o policial militar reformado Fabrício Queiroz, ex-assessor parlamentar de Flávio, foi preso em um imóvel de Wassef, em Atibaia, no interior de São Paulo. O Wassef contou ontem que ligou para Flávio Bolsonaro para falar de sua saída do caso e que nesta segunda-feira será anunciado um novo advogado. Palavras de Frederic Wassef durante a entrevista. Fiz um telefonema ao senador e disse que estou sendo usado pelos inimigos da pátria, os inimigos do Brasil. Estão fazendo um massacre midiático contra minha pessoa para atingir o presidente. Pelo Twitter, Flávio Bolsonaro confirmou a informação, abre aspas, a lealdade e a competência do advogado Frederic Wassef são ímpares e insubstituíveis. Contudo, por decisão dele e contra a minha vontade, acreditando que está sendo usado para prejudicar a mim e ao presidente Bolsonaro, deixa a causa mesmo ciente de que nada fez de errado. Fecha aspas. E uma ação da Polícia Civil do Distrito Federal apreendeu materiais que seriam usados por integrantes de grupos extremistas que apoiam o presidente Jair Bolsonaro. Yuri Hudson tem as informações. A Polícia Civil do Distrito Federal cumpriu na manhã deste domingo o mandado de busca e apreensão em uma chácara usada como ponto de apoio do grupo de extrema-direita 300 do Brasil.
A ação é parte da investigação sobre a prática de supostos crimes de milícia privada, ameaça e porte ilegal de armas, de acordo com informações da própria Polícia Civil. A operação foi feita pela Coordenação Especial de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado. No início da manhã deste domingo, mais de 30 policiais saíram às ruas do Distrito Federal para investigar os grupos 300 do Brasil, Patriotas e QG Rural. Em uma residência em Arniqueiras, 20 quilômetros do centro de Brasília, foram apreendidos fogos de artifício, telefones celulares, um facão, cartazes, discursos, um cofre e outros materiais usados em manifestações. O 300 do Brasil também é investigado pela Polícia Federal. O grupo defende o governo de Jair Bolsonaro e prega intervenção militar contra o Supremo e contra o Congresso Nacional. Eles acampavam até o fim de semana passado na esplanada dos ministérios, mas foram retirados do local pelo governo do DF. De acordo com a Polícia Civil, até o momento, ninguém foi preso. Horário de Brasília, 7 horas e 6 minutos. Jornal Brasil Hoje. RCR, Rede Católica de Rádio. Em tempos de pandemia, o que o mundo mais precisa é de amor e gente disposta a fazer o bem. Felizmente, exemplos não faltam. Nos hemocentros, heróis anônimos doam um pouco de si, do seu sangue, para fazer pulsar a vida nas veias de quem precisa. Doador, mais do que nunca a sua solidariedade é necessária. Informe-se no hemocentro da sua cidade e saiba como doar em segurança. Seja solidário, doe sangue. Doar é um ato de amor. Apoio Rede Católica de Rádio. A Signes Brasil é uma associação católica de comunicação que tem por meta o fortalecimento da paz por meio da comunicação. A entidade é mundial e de direito pontifício, ou seja, é reconhecida pelo Papa. O atual momento é de grave crise na área da saúde. As pessoas do mundo todo estão acuadas e cheias de incertezas frente ao coronavírus. Contudo, além da Covid-19, também existem outras questões sociais que têm agravado a situação da pandemia. Entre eles estão a corrupção, a falta de respeito aos cidadãos e as questões políticas, econômicas e éticas vividas pelos brasileiros. O momento é de união de forças, de garra e de muita responsabilidade com a vida do outro. Afinal, somos muitos e se somarmos em favor da vida, poderemos contribuir para minimizar os efeitos dos tantos problemas vividos na atualidade. Hoje a Signes Brasil tem os seguintes departamentos: Signes Impressos, Signes Rádio, Signes TV, Signes Jovem, Signes Educomunicação e Pesquisa. Temos a filosofia de seguir juntos, ou seja, trabalhar em parceria com outras instituições que têm sonhos e projetos semelhantes aos nossos. Um termo-chave: seguir juntos. Signes Brasil, a comunicação para uma cultura de paz. RCR, Rede Católica de Rádio. As principais notícias da sua manhã estão aqui. Jornal Brasil Hoje, Rede Católica de Rádio. Horário de Brasília, 7 horas 8 minutos. O presidente da República, Jair Bolsonaro, esteve ontem no Rio de Janeiro para participar do velório do soldado Pedro Lucas Ferreira Chaves, morto durante um exercício de salto de paraquedas no sábado. A cerimônia foi fechada para familiares e amigos próximos e para os companheiros do soldado no 26º Batalhão de Infantaria Paraquedista. A imprensa não pôde acompanhar a cerimônia e o presidente não falou com os jornalistas. No entanto, mais tarde, publicou em suas redes sociais um vídeo do momento do discurso feito por ele. Em um trecho desse discurso, Bolsonaro fala da missão das Forças Armadas em defesa da democracia. A nossa missão, a missão das Forças Armadas, é defender a pátria, é defender a democracia. E como dizia, que se tornou um grande amigo, o ex-ministro de uma das medidas passadas, nós estamos a serviço da vontade da população brasileira. Bolsonaro chegou pela manhã. Permaneceu no velório por pouco mais de 1 hora e logo em seguida retornou a Brasília. O soldado Chaves ficou preso à aeronave quando se lançou para o salto
e, após os procedimentos de emergência, acabou caindo porque seu paraquedas não abriu corretamente. Ele chegou a ser socorrido no Hospital Geral da Vila Militar, mas não resistiu aos graves ferimentos. Em nota, o Comando Militar do Leste informou que instaurou um inquérito policial militar para apurar as circunstâncias do acidente e que está prestando todo o apoio psicológico e religioso à família do militar. E vamos falar agora do projeto de lei sobre as fake news, que está em discussão no Senado e deve voltar à pauta de votação nesta semana. Voltamos com Yuri Hudson. O Senado Federal pode votar nesta semana o projeto de lei de combate às fake news. A proposta é polêmica e enfrenta críticas de governistas e apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Ainda não há uma data de quando a matéria será votada, mas, segundo o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, o PL será analisado ainda nesta semana. Há expectativa de que o relator do projeto, senador Ângelo Coronel, do PSD, apresente um novo texto. Entre os pontos que devem ser incluídos na proposta estão necessidade de documento de identidade válido para cadastro de contas em redes sociais, responsabilização de provedores e também a previsão de retroação de dados para chegar ao autor da postagem, como explica o senador. Eu estou focando muito na questão do combate efetivo às fake news. Nós vamos atacar no nosso projeto a retroação. Se você postou algo no WhatsApp e circulou, nós precisamos descobrir o autor deste crime para punir. E aí estamos colocando no projeto que haja uma retroação para descobrirmos de onde saiu aquele vídeo que nasceu essa difamação. O autor do projeto, senador Alessandro Vieira, do Cidadania, diz que a proposta não é para cercear opiniões. Ele esclarece que o projeto prevê punição para quem dissemina fake news propositadamente. E focamos no projeto nas ferramentas que são utilizadas para disseminar esse conteúdo. E se resumem basicamente em 3. Contas falsas, redes automatizadas de distribuição, as chamadas redes de robôs, e o patrocínio velado ou patrocínio não identificado de conteúdo, impulsionamento. O relatório que vai a voto não foi publicado, mas uma minuta dele também mostra que o relator avançou em pontos eleitorais, como na necessidade dos provedores de redes sociais fornecerem informações sobre propaganda eleitoral contratada. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Brasil Hoje. RCR, Rede Católica de Rádio. A fraternidade transforma consciências e orienta o sentido de nossas vidas como dom e compromisso para construir a convivência solidária em nossas famílias, na sociedade e em nosso planeta. Ver, sentir compaixão e cuidar dos mais necessitados e do meio ambiente são gestos do bom samaritano, que estimulam a construção de um mundo mais justo, fraterno e sustentável. Campanha da Fraternidade 2020. Realização CNBB. RCR, por meio da comunhão, emissoras em todo o Brasil trabalhando de forma colaborativa e utilizando da força criativa do rádio para consolidar e disseminar a comunicação inspiradora nos ideais evangelizadores. Rede Católica de Rádio, fortalecendo a Igreja no Brasil. Junte-se a nós. Acesse rcr.org.br. Onde quer que esteja, sou igreja. RCR, fortalecendo a igreja em sintonia com você. Na confusão das vozes e mensagens que nos rodeiam, temos necessidade de uma narração humana que nos fale de nós mesmos e da beleza que nos habita. Temos necessidade de uma narração que saiba olhar o mundo e os acontecimentos com ternura. 54º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Para que possas contar e fixar na memória. A vida faz-se história. Sabe aquela notícia que você recebeu num grupo ou aquela informação postada nas redes sociais que você ficou na dúvida? Não passe adiante. Confira a autoria do texto, observe a data em que a notícia foi publicada, cheque as fontes e busque informação no seu veículo de confiança. Jornal Brasil Hoje. Jornalismo com responsabilidade. Rede Católica de Rádio. Horário de Brasília, 7h14.
Muitas cidades pelo país já começaram a retomar comércios e serviços, mas considerando que a pandemia ainda está em curso, é preciso toda cautela para voltar às atividades. E é sobre isso que nos fala agora Alan Barbosa. Várias cidades e estados estão retomando a atividade econômica após o afrouxamento das medidas de isolamento social para conter a Covid-19. Mas como o comércio, a indústria e o setor de serviços estão se preparando para isso? Algumas empresas de grande porte estão contratando assessorias de hospitais, laboratórios e infectologistas, tanto para reorganizarem a atividade produtiva quanto o atendimento ao cliente. Entidades representativas também estão dando suporte aos empresários. O Sebrae elaborou protocolos de segurança e disponibilizou materiais de orientação para o comércio e o setor de serviços, como explica o presidente da entidade, Carlos Melles. Então o protocolo é muito robusto, tem um capítulo muito denso, específico, para bares e restaurantes, para a retomada de quase toda a atividade, mas consequentemente as mais afetadas com uma calibragem muito, vamos dizer assim, muito bem feita. As relações com consumidores e no ambiente de trabalho estão mudando de modo considerável após a pandemia da Covid-19. O atendimento ao cliente, as reuniões empresariais e até aquele cafezinho com o colega de trabalho passaram a seguir regras de distanciamento social e de higiene. O SESI publicou uma cartilha voltada para as indústrias. Segundo o superintendente nacional da entidade, Rafael Lucchesi, o setor deve adotar novas rotinas produtivas. Desde a adequação do ambiente, um conjunto de ações voltado para desinfecção, limpeza de ambiente de trabalho, todo um protocolo relacionado à desinfecção de superfícies ou equipamentos compartilhados, há toda uma ação de comunicação, treinamento, capacitação, e medidas administrativas que são necessárias para uma nova cultura organizacional. Indicadores do projeto Covid-19, encabeçados pela PUC do Rio de Janeiro e Fundação Getúlio Vargas, mostram retração no percentual de contaminação em 7 estados: Acre, Amazonas, Maranhão, Pará, Pernambuco, Roraima e Tocantins. O receio de especialistas é que, com a reabertura das atividades produtivas, possa haver uma segunda onda de contaminação. Agência Rádio Web de Brasília, Alan Barbosa. Obrigado, Alan. E algumas dioceses e arquidioceses também vão aos poucos retornando às suas atividades. Em Belo Horizonte, algumas paróquias já tiveram celebrações com presença de fiéis neste fim de semana. Vinícius Andrade explica as condições para a participação. As paróquias da Arquidiocese de Belo Horizonte que estiverem de acordo com as normas de segurança estabelecidas por um comitê técnico sanitário já podem retomar as reuniões presenciais. O arcebispo metropolitano, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, reforçou em coletiva virtual que a luta contra o coronavírus continua e que não se trata de uma reabertura das igrejas, mas de um novo estilo de vida. Os protocolos de segurança estabelecem distanciamento de 2 metros entre as pessoas, obrigatoriedade do uso de máscaras por todos no interior dos templos, disponibilidade de álcool em gel na entrada e saída das igrejas, higienização constante de objetos essenciais às celebrações, dos bancos e cadeiras, entre outras normas. As celebrações também devem ser mais breves e as igrejas terão público reduzido. A informação sobre o número máximo de fiéis deverá estar na entrada de cada templo. Cada fiel deve fazer contato com a secretaria de sua paróquia para agendar sua participação na missa. Aqueles que integram o grupo de risco, como os idosos, por exemplo, a recomendação é que continuem participando das celebrações em casa por meio da TV Horizonte, Rádio América e redes sociais. Uma assessoria técnica formada por especialistas de diversas áreas, inclusive da saúde, irá auxiliar os padres e monitorar as paróquias para que todas as regras sejam cumpridas. Vinícius Andrade, da Rádio América de Belo Horizonte, para a RCR. Obrigado, Vinícius, e vamos falar de solidariedade. Estamos no Junho Vermelho, um chamado especial para doação de sangue. Por medo da Covid-19, muita gente deixou de doar e os estoques estão baixos. Mas o Ministério da Saúde garante: doar é seguro. Entenda com Vitor Abreu. Em tempos de pandemia, o mundo precisa da sua solidariedade. E quem precisa, não pode esperar. Por isso, não deixe de participar desse ato de solidariedade, de amor, por que não?
Procure o Hemocentro mais perto da sua casa e saiba como doar em segurança. Agende dia e horário. Vá de máscara, evite aglomerações, mas não deixe de doar. Os hemocentros estão preparados para receber os candidatos com total segurança, garante Rodolfo Duarte, coordenador-geral de sangue e hemoderivados do Ministério da Saúde. Os hemocentros estão disponibilizando condições de lavagem de mãos, uso de antissépticos, realização de doação sem exposição a aglomerado de pessoas, portanto, reduzindo o número de pessoas ali aguardando numa fila. Tem se obtido esse resultado através de agendamentos prévios de doação de sangue, para que essas pessoas que estão ali praticando esse ato heróico de sair da sua casa para salvar vidas, esteja no ambiente mais seguro que ele possa encontrar fora da sua casa. Além disso, os cuidados com a higienização das áreas, dos instrumentos, das superfícies, também têm sido intensificados nos hemocentros, tornando assim os ambientes ainda mais seguros do que eles já são, naturalmente, para os doadores na prevenção ao Covid-19. Se você não foi infectado pelo coronavírus e não apresenta sintomas da doença, doe sangue. A doação é segura para quem doa e para quem recebe. Então faça a diferença e ajude a salvar vidas. Podem doar pessoas entre 16 e 69 anos. Menores de 18 só com consentimento dos pais. Os mais idosos só se já tiverem feito pelo menos uma doação antes dos 60 anos. Além disso, é preciso pesar no mínimo 50 quilos e ter boa saúde. No dia da doação, procure se alimentar bem, mas evite alimentos gordurosos. Nada de bebidas alcoólicas 12 horas antes. Ah, e não se esqueça de levar um documento de identificação com foto. Com uma doação, você pode salvar mais de uma vida. Mais informações, acesse saude.gov.br/doe sangue. Seja solidário, doe sangue. Doar é um ato de amor. Reportagem Vitor Abreu. Jornal Brasil Hoje. RCR, Rede Católica de Rádio. Você conhece as vantagens de ser um associado da Signes Brasil? O associado da Signes participa de uma grande rede de comunicação para uma cultura de paz e comunhão eclesial. As emissoras de rádio associadas à Signes podem transmitir a programação jornalística gerada pela RCR, como o Jornal Brasil Hoje, boletins, entre outros conteúdos que estão disponíveis nos sites rcr.org.br e signes.org.br. Os associados também têm contrato de streaming e plataforma de site com preços diferenciados, entre outras vantagens. Seja um associado da Signes Brasil, a Associação Católica de Comunicação, entidade reconhecida pela CNBB, filiada à Signes Mundial e Signes América Latina e Caribe. Signes, Associação Católica de Comunicação, animando e congregando profissionais e meios de comunicação católicos e de inspiração cristã do Brasil. Saiba mais em signes.org.br. Fidelidade aos valores do Evangelho, respeito à vida e à dignidade humana, postura ética nas práticas religiosas, contribuição com a educação, cultura e cidadania, espírito de solidariedade, comunhão e partilha, inovação tecnológica, responsabilidade socioambiental. Estes são os nossos valores. RCR, fortalecendo a Igreja no Brasil através das ondas do rádio. Sabe aquela notícia que você recebeu num grupo ou aquela informação postada nas redes sociais que você ficou na dúvida? Não passe adiante. Confira a autoria do texto, observe a data em que a notícia foi publicada, cheque as fontes e busque informação no seu veículo de confiança. As principais notícias da sua manhã estão aqui. Jornal Brasil Hoje, Rede Católica de Rádio. Horário de Brasília, 7h24. E segunda-feira é dia de falar sobre a PASCOM e comunicação. Recebemos agora no Jornal Brasil Hoje o coordenador nacional da PASCOM. Com a palavra, Marcos Túlios. Um dos grandes desafios à pastoral da comunicação é a compreensão, o entendimento daquilo que é a pastoral da comunicação e a sua missão. Corre-se o risco de se ter uma pastoral extremamente ativa, uma pastoral técnica,
e perde-se muito em não se ter a essência ou em não se saber a essência da pastoral da comunicação. Ela pode facilmente ser reduzida à pastoral da foto, da live, do evento, e se perder aquilo que é criar comunhão, que é o objetivo primordial, como nos aponta o Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil. A comunicação tem esse objetivo, também estabelecer vínculos de relações, promover o bem comum, o serviço e o diálogo na comunidade. Não podemos perder essa dimensão de articulação das relações e da vida da comunidade. Não podemos perder isso de vista em detrimento da técnica. Se nós não tivermos esta dimensão, se comunicarmos apenas ideias, informações, ou formos apenas reprodutores de conteúdos, nós perderemos aquilo que é fundamental para a prática pastoral. O documento de Puebla, fruto da terceira Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e Caribenho, já nos afirmava no fim da década de 70 que a evangelização, anúncio do reino, é comunicação. Portanto, ela deve ser levada em conta em todos os aspectos da transmissão da Boa Nova. É importante que, neste momento extraordinário e único da nossa história, diante de uma pandemia, que nós saibamos reconhecer o papel de articuladores, o papel da comunicação na vida da comunidade, para que a ação evangelizadora cumpra realmente o seu propósito, com eficácia e com eficiência. Não podemos reduzir essa pastoral, a pastoral da comunicação, aos meios de comunicação, pois ela é um elemento articulador da vida e das relações comunitárias. Aproveitemos, usemos, sejamos uma pastoral que favoreça o cultivo do ser humano enquanto pessoa, o cultivo dos valores vivenciados a partir da palavra de Deus e da Eucaristia. Obrigado, Marcos Túlios, e logo mais você poderá conferir esse comentário lá no site da Rede Católica de Rádios e também nas redes da Pastoral da Comunicação Nacional. Na próxima segunda, ele estará de volta neste espaço. E vamos ouvir agora um pouco da reflexão do Papa Francisco deste domingo. Andressa Collet. No Dia Mundial do Refugiado, instituído pela ONU e celebrado neste sábado, o Papa Francisco já tinha lançado uma mensagem na sua conta oficial no Twitter que dizia: "Nos refugiados e nos deslocados está presente Jesus, forçado, como no tempo de Herodes, a fugir para se salvar. Nos seus rostos somos chamados a reconhecer o rosto de Cristo que nos interpela." O convite foi reforçado neste domingo, ao final da oração mariana do Ângelus. O pontífice lembrou que a crise provocada pelo coronavírus evidenciou ainda mais a necessidade de assegurar a proteção também às pessoas refugiadas, para garantir a sua dignidade e segurança. Vi invito a unirvi alla mia preghiera per un rinnovato ed efficace impegno di tutti. Convido vocês a se unirem à minha oração por um renovado e eficaz compromisso de todos em favor da efetiva proteção de todos os seres humanos, em especial daqueles que foram forçados a fugir por causa de situações de grave perigo para eles ou para suas famílias. O Serviço Pastoral dos Migrantes, que articula e organiza os grupos que vivem o drama da migração forçada no Brasil, lançou um vídeo neste Dia Mundial do Refugiado. A ideia foi trazer um pouco do rosto de vários migrantes que desbravam as fronteiras, carregando como bagagem a esperança, afirma Enéa Silva, da Pastoral do Migrante de Balsas, no Maranhão, que produziu a obra. Eles declamam trechos do poema de Padre Alfredo Gonçalves, intitulado Fugitivo Migrante. Um dos trechos diz o seguinte: "Recorda sempre a fronteira que foste forçado a cruzar, lei, deserto, mar, mas não te esqueças que a superação de cada adversidade pavimenta a estrada para uma cidadania sem fronteiras." Jornal Brasil Hoje.
E chegamos ao fim de mais uma edição, que teve, nos trabalhos técnicos, Denis Santos. A apresentação foi de Jorge Teles e Kleber Moleta. A direção de jornalismo é de Alessandro Gomes. Produção e geração de conteúdo, Rede Católica de Rádio e Rádio Cultura de Guarapuava, no Paraná. O Jornal Brasil Hoje está disponível em podcast pelo site da Rede Católica de Rádios e também no aplicativo para smartphones da RCR. Outras notícias você confere no site rcr.org.br. Um bom dia e até amanhã. Bom dia, boa semana para todos e até amanhã. Rede Católica de Rádios. Jornal Brasil Hoje.